Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Refúgio do Bardo. Hoje eu não estou só, estou com a presença aqui da minha querida esposa e vamos fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre esse quadrinho aqui. E aí pessoal, tudo bem? Como eu disse pra vocês no início do vídeo, hoje eu trouxe aqui a minha esposa pra me ajudar a falar sobre esse quadrinho aqui, que não era você que eu esperava, do Fabian Tomé. A intenção de trazê-lo, né, nesse canal é que não será uma presença constante, né, também vai depender da audiência, de vocês gostarem dela aqui comigo, para falar sobre alguns quadrinhos específicos, porque assim, ela é uma leitora de livros, né, e ela não está acostumada tanto a ler quadrinhos assim. Hoje em dia está um pouco mais, porque, né, tem muita escolha. Não tem muita escolha, é casada comigo, enfim. E eu acabo indicando pra ela alguns quadrinhos que ela nem imaginava que existissem e tudo mais. Eu vou pedir até pra falar um pouco sobre a experiência dela com quadrinhos, porque ela é uma leitora, como eu disse pra vocês, mais de livros e tal, né? E esse aqui é um dos quadrinhos que ela gostou bastante, então por isso eu trouxe ela pra falar sobre esse quadrinho aqui comigo. E no decorrer do vídeo a gente vai desenvolvendo mais o assunto e pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem spoiler, tá? Na verdade terão pequenas coisas assim bem pontuais, mas nada que estrague a história, podem ficar tranquilos. E é isso aí, se apresenta pra eles, por favor. Então gente, meu nome é Lilian, como ele falou, eu sou esposa dele. E eu vim parar aqui do vídeo porque, como ele lê muito quadrinho e ele fez o canal, eu não tive muita escolha, entendeu? A pessoa pede, insiste, uma hora a gente perde a vergonha e aceita, né? Ele queria que eu viesse, principalmente como ele falou, porque eu tenho mais hábito de ler livro do que de ler quadrinho, nunca me interessei muito. O pouco que eu conhecia dos quadrinhos era, obviamente, o que todo mundo sabe, que são os quadrinhos de super-herói, ou Turma da Mônica. Turma da Mônica eu adoro, sempre gostei muito de ler, né? Eu acho que era a exceção de todo mundo quase, né? Que começa a ler até, quadrinho é a Turma da Mônica. Eu digo até adolescente, mesmo adolescente eu gostava de ler Turma da Mônica, eu sempre achei super divertido, sempre gostei muito das coisas que o Maurício de Souza faz. Mas nunca me interessei tanto pelos quadrinhos, porque pelo menos os únicos que eu via, as pessoas próximas a mim lendo, sempre foi super-herói. E nunca foi muito a minha praia, não vou mentir. Não é que eu não gostasse, só não era a minha coisa favorita no mundo. Então não me interessava tanto, eu acabava lendo mais livros mesmo. Aí ele começou, quando a gente se conheceu, você até tinha parado de ler quadrinho na época, um tempo, né? Quando me juntei com ela, a gente começou a namorar. Achou no mundo, né? Um tropeçou no outro. Eu sempre fui leitor de quadrinho desde muito cedo, desde pequenininho e tal, mas aquela mesma coisa. Turma da Mônica, mas eu já lia também Homem-Aranha, eu gostava muito desde pequeno. E chegou a determinada fase da minha vida, adolescência ali, aí entrou os mangás também, comecei a ler muito mangá e tudo mais. Ah, é verdade, eu já tinha lido mangá sim. Mangá eu já conhecia alguns, porque no meu ensino médio eu conheci algumas pessoas que gostavam muito de mangá e eu não sabia nem que existia, não vou mentir, não sabia nem que isso existia. E o pessoal foi me mostrando um ou outro, aí tiveram alguns que eu gostei bastante. E eu até gosto de mangá, só que eu tenho muito esse lance da indicação. Porque às vezes a pessoa já me dá um escopo geral da história, aí eu decido se eu quero ler ou não. É isso aí. Já tinha o mangá, eu tinha acaba esquecendo o mangá, os otakus vão ficar com raiva aí. Foi mal, gente, não me massacrem, mas sem querer. Aí o que acontece? Eu vinha lendo mangá e tal, super-heróis, já não lia mais Turma da Mônica, né? Eu já mais adolescente, assim, mais pra fase adulta. E aí meio que dei uma parada de colecionar quadrinhos e fiquei em outras coisas, música, né? Que eu sou músico também. E aí parei um pouco de ler quadrinhos, aí foi quando eu conheci. Eu tava em uma fase já meio que querendo voltar, lendo alguma coisa assim, alguma coisa ou outra, né? Já começou essa fase nova, né? Dos encadernados de luxo, de capa dura, que não tinha tantos antigamente, né? E aí comecei a ler alguma coisa ou outra aos poucos, já comecei a ficar com ela e tal. E aí mais pra frente eu voltei, tem o quê? Uns 3, 4 anos pra cá, que eu voltei a ler quadrinhos de verdade, aí comecei a entrar numa de colecionador mesmo. Voltei, né? Descobri uma Amazon e não tem jeito. Realmente é um explode cabeças da vida. Aí comecei, desde então vim colecionando de novo e qualquer dia eu mostro pra vocês a minha coleção, minhas estantes aqui e tal. Começou o processo comigo em si. Isso. Porque assim, ele já tinha lido bastante coisa e eu acho que você já tinha até me mostrado alguns quadrinhos de super-herói mesmo, mas com uma pegada diferente, entendeu? Que foi o caso do Piada Mortal, por exemplo. Que já é um quadrinho mais adulto e tal. Que apesar de eu não ser muito fã de quadrinho em si, de super-herói, como eu falei, aquele quadrinho é sensacional, ele é incrível, eu adorei. Ele leu e me convenceu, que ele falou, não, lê isso aqui que você vai gostar. Inclusive ela tirou umas conclusões que nem eu tinha pensado sobre o quadrinho. Isso é interessante de trazê-la no vídeo, também é legal disso, porque ela vai dar a opinião dela.
de uma não leitora de quadrinhos, né, convencional, e que acaba enxergando às vezes até algumas coisas diferentes nas obras que a gente, leitor assíduo, não enxerga, né? Achar, na verdade, um ponto de vista diferente. Como você falou, é um ponto de vista de uma pessoa que não está tão acostumada com essa mídia, né? Digamos assim, esse tipo de arte. Eu realmente nunca foi muito minha praia. Aí ele me convenceu de ler. Eu não sei se Piada Mortal foi o primeiro, mas foi 1, 2 com certeza. Foi lá no começão. E eu gostei bastante. Achei realmente incrível. Amei aquele quadrinho, ele é maravilhoso. E aí depois disso foi quando você começou também a descobrir esses quadrinhos que são uma pegada diferente mesmo, que não tem nada a ver com super-heróis. Que são essas outras histórias completamente diferentes, como é o caso desse aqui. E você me convenceu de ler Meu Amigo Dahmer. Meu Amigo Dahmer. Porque é a história do serial killer e eu sou apaixonada por histórias de serial killer, não pelo serial killer, óbvio, mas assim, pelo tema, eu adoro. Aí ele me convenceu de ler. E foi, acho que foi o primeiro que eu li. Na mesma semana eu fiquei, não vou mentir não, resisti. Relutou um pouquinho, é verdade. Resisti, não nego. Mas assim, por isso que hoje... Hoje ela resiste bem menos. Ela resiste bem menos, eu também indico, bem assim, é coisas que eu acho muito boas pra ela, eu considero muito boas na minha opinião, que eu sei que cabe no tipo de gosto dela também e tal. Porque ele me conhece já, então é mais fácil ele indicar coisas que tem uma probabilidade maior de eu gostar da história. Não vou indicar, por exemplo, sei lá, quadrinho mensal de super-heróis, sabe? Tá fora de cogitação isso. Então eu pego encadernados específicos de histórias fechadas, como o Batman Piada Mortal, histórias autobiográficas como esse daqui, até porque e por aí vai, entendeu? Eu não tenho certeza, mas eu acho que uma das coisas que talvez me impeça um pouco de gostar dos quadrinhos de super-herói é justamente o fato de que não tem fim nunca, né, gente? E eu sou uma pessoa mais... Eu acho que a história tem começo, meio e fim. Podem ser 15 livros, mas tem começo, meio e fim. Eu sei que vou ler 15 livros, mas aquilo terá um fim. Inclusive a vibe mais dos mangás, né, que eles costumam... Até os mangás são mais longos, mas eles têm um final e... Sei que tem suas exceções, mas... Eu gosto disso, eu prefiro isso, entendeu? Por exemplo, eu sou fã de Harry Potter, sempre fui fã de Harry Potter. Porém, depois dos 7 livros, tem coisas que saíram... Qualquer dia eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal sobre Harry Potter. Essa aqui é fanática, assim, então, vocês vão... não prometo nada não, mas acho que seria um vídeo bem legal. Veremos, até porque eu tenho algumas considerações que acho que outros fãs de Harry Potter podem querer me massacrar. Mas opinião, né, gente? Aí o que acontece? Pra mim a história tem começo, meio e fim, entendeu? Esse negócio de estender a vida toda, por mais que você seja fã, gente, tem começo, meio e fim, sabe? Às vezes você estica, e é aquela velha história de pegar um brinquedo e brincar com ele até quebrar. Ele era maravilhoso, mas você conseguiu quebrar o negócio estragando de tanto postergar uma coisa que não tinha necessidade. E eu acho que é isso que me irrita um pouco nas histórias de super-herói, talvez. Porém, ele geralmente me indica esses arcos fechados. Demolidor também, né? Demolidor, Batman, Demolidor. Outros também, enfim. Mas aí qualquer dia a gente vai... Era só um relato breve, só pra vocês entenderem também, né? E talvez isso aqui possa virar um quadro, não sei também, tô deixando no ar aí, pra trazer, na verdade, uma não leitora convencional de quadrinhos e dando a opinião dela sobre algumas obras, né? Enfim, gente, então, voltando aqui pro tema do vídeo, né? Na verdade, esse era um dos temas do vídeo também, mas vamos falar sobre o quadrinho, Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tomé. Ele é um quadrinho que veio aqui pra gente pela editora Nemo, né? Ela trouxe ele em 2017, né? E na verdade ele originalmente foi lançado em 2014 lá na França, né? O Fabien, esse quadrinho aqui, essa obra, é a primeira graphic novel do Fabien Tomé, o primeiro quadrinho que ele traz aqui, uma história fechadinha e tal. E ele vai trazer aqui nessa história um relato, né, autobiográfico sobre a história. Parece que a Nemo ela gosta muito desse tipo de história. Na verdade a Nemo ela tem esse editorial muito seguindo por essa linha, né, de histórias autobiográficas, né, assim como Pílulas Azuis. Eu também li Pílulas Azuis antes de ler esse aqui. Também maravilhoso, adorei. Rosario Lightning, também não lembro o nome do quadrinho exatamente se é esse, mas tem outras obras também. Inclusive tem outro do Fabien Tomé, mas que não é autobiográfica, mas também é muito boa, pela Nemo, que é Duas Vidas, né? Ele vai contar aqui a história, né, da segunda filha dele, né, que é a Júlia, e ela nasceu com um probleminha, nasceu como uma criança especial, né, com a trissomia 21, né? E já de cara aqui no quadrinho, né, ele já traz um desenho aqui muito legal. São os 23 pares de cromossomos, porque a trissomia 21, ele também explica isso no quadrinho pra quem não sabe. Que é o nome, até onde eu entendi, o nome mais clínico, talvez, da tão conhecida como síndrome de Down, é porque o nosso corpo tem 23 pares de cromossomos e por algum motivo, que ele também explica aqui, mas é mais uma questão científica, o par número 21, ele vai ter 3 em vez de ter 2. Deveria ser um par e por acaso é um trio. Às vezes não chega nem a ser um trio inteiro, às vezes é só um pedacinho.
É até por isso que também tem níveis diferentes de pessoas com síndrome de Down, entre várias outras possibilidades. Ele explica praticamente tudo no quadrinho, e isso são coisas interessantes, na minha opinião. Que ele explica mais sobre o caso em si, o caso clínico da síndrome de Down, sem necessariamente ser chato. Porque quando você fala sobre o assunto, às vezes é chato para quem não está interessado na área. Eu, há muito tempo atrás, comecei a fazer faculdade de enfermagem. Na época eu acabei não me identificando e parei de fazer, tudo bem. Mas, por exemplo, é uma área que de alguma forma tem algum interesse. Então eu poderia ler um livro falando sobre isso que eu gostaria. Mas de repente não é a sua área. De repente você é uma pessoa que é da área de matemática, você é uma pessoa que gosta da área de educação física, você é uma pessoa que gosta da área de direito, uma área que não tem nada a ver com a área médica. Entendeu? Apesar que a educação física tem, né? Mas tudo bem, enfim. Você pode ter uma área que não... Trabalhar com uma área, ter um gosto pessoal que não tem nada a ver com isso, porém a explicação dele ainda vai ser interessante pra você, porque ele ainda vai te explicar o porquê, o básico, sem ser chato. Que eu acredito até que foi a forma como ele entendeu, porque ele não é da área médica, né? Inclusive uma das coisas que eu acho assim... Talvez uma das coisas mais legais do quadrinho é a honestidade do autor, né? A forma como ele conta, ele se abre totalmente, sem medo de falar o que ele pensava na época, né? Até inclusive, assim, soando talvez repetitiva se você ver esse vídeo depois de você ver outros vídeos de outras pessoas falando desse quadrinho, mas é real, gente, é cru. É honesto o que ele fala, isso realmente. Você pode ver 40 vídeos falando isso, ainda não é um exagero. Quando você vai ler, você vai ver que é realmente cru. Ele se expôs bastante quando ele explicou tudo que realmente passou pela cabeça dele quando descobriu que primeiro, quando ele começou a ter a possibilidade, que você vai perceber no quadrinho que não foi tão rápido, não foi assim, estou grávida, percebi que tenho, porque é possível, né, durante o pré-natal. Você vai descobrir os empecilhos que eles tiveram para demorar para descobrir. Então tem todo um processo, entende? Inclusive por causa disso tem uma frase mais, acho que pro meio do final do quadrinho, que eu não posso falar qual é pra não dar um spoiler, que é assim, crua de um jeito que dói até, entendeu? Acho que quando você lê aquilo você fica pensando, a coragem que ele teve de realmente escrever, realmente pensei isso. E o interessante, como eu falei, isso que ela tá dizendo, mostra o preconceito dele no começo, mas é um preconceito pela desinformação. Então ela realmente relatou uma coisa que ela não entendia, sabe? E que acabou acontecendo na vida dela, né? Essa criança acabou nascendo e ele teve que aprender a lidar com isso. Então foi uma série de... E vamos assim tentar ser tão honestos quanto ele. A partir do momento que, sei lá, se eu tivesse grávida e a gente vai no pré-natal e o médico me aponta qualquer coisa diferente do que se considera o padrão de normalidade, a gente vai ficar preocupado sobre a forma como a gente vai criar, preocupado sobre o que o nosso filho vai encarar no mundo conforme ele for crescendo, dependendo do que acontecer, qual é até a expectativa de vida dele, se tem, se não tem, entendeu? Isso independente de qualquer coisa, como eu falei, que saia do padrão da normalidade, que foi o que aconteceu com ele, que no caso foi a síndrome de Down. Então hoje em dia a gente até tem bastante informação sobre isso, realmente. Sim, rola uma grande campanha de inclusão mesmo, hoje em dia é bem mais tranquilo. Não estou dizendo que seja bom e que tranquilo pra todo mundo, não é isso, mas acho que já foi muito pior. E acho que ele pegou um pouco dessa época, né? Com certeza. Eu indico esse quadrinho, inclusive, pra quem tá passando por isso, né? Sei lá, você conhece alguma família, algum pai, mãe que tem uma criança com síndrome de Down e tal, que é um quadrinho até, tipo assim... Eu acho que deve ser muito bom pra algumas pessoas. Motivador, né? Eu acho que deve ser muito bom pra algumas pessoas lerem algumas coisas que ele pensou, tá? Porque eu acho que, assim, tem coisas que às vezes você pensa, mas você não bota em voz alta, entendeu? Você não fala em voz alta porque isso faz de você um ser humano ruim. No caso dele, isso faria dele, de repente, um pai ruim, talvez, por ter pensado aquelas coisas que ele pensou. Quando você vê que não foi bem assim, ele teve uma fase de adaptação, gente. Não é uma notícia fácil de você receber, entendeu? Não é simplesmente você recebe, tá bom, vai ficar tudo normal daqui pra frente. Não vai, coisas mudarão, entendeu? A sua rotina vai mudar por algum motivo ou por outro. Então, eu acho que até para as pessoas que às vezes se recriminam por ter pensado em algum momento, ai, que pena da minha vida porque eu vou ter um filho assim, mas de repente ela entende que não é bem assim, que ela consegue lidar com isso e vai conseguir lidar, o filho vai lidar, a família vai lidar, todo mundo vai lidar. Então eu acho que deve ser muito legal você ler que você não foi o único que pensou isso na vida, sabe? Exatamente. E assim, pra não se alongar muito também no vídeo, assim, vamos tentar dar uma linearidade aqui da história. O que acontece? Eles começam no Brasil, né? A esposa dele, inclusive, é brasileira, a Patrícia.
E eles moravam no Nordeste, eu não lembro agora a cidade, não vou lembrar aqui. Só. E, inclusive ele fala português, o Fabiano Tomé, com um sotaque assim bem engraçado. E ele já tinha uma filha, a Luísa, né, a primeira filha dele, com a Patrícia. E aí aqui no Brasil ela acabou ficando grávida, né, da Júlia. E aí eles decidiram por uma série de motivos e voltar pra França, né? Inclusive eles chegaram a começar o pré-natal aqui no Brasil e o quadrinho comenta uma coisa que eu não sei se ainda é assim, que parece que tem um exame que quando ele chegou na França, as pessoas, os médicos, os obstetras de lá perguntaram se eles tinham feito o exame e eles avisaram que era um exame que se faz no primeiro trimestre da gravidez e que parece que no Brasil não é feito. E é um exame que inclusive aponta a existência da trissomia. E aqui não é feito, pelo menos não era na época da filha dele. Não sei se é hoje, tá? Porque essa pesquisa a gente não fez. Isso aí. E aí o que acontece? Aí o quadrinho vai se desenrolando, mostrando... Achei legal que eles também tiveram problemas com o sistema de saúde lá. Sim, também é bem interessante também não é tão também. perfeito assim como a gente sempre acha que fora o gramado dos outros é sempre melhor que o nosso. É, sempre mais Eles também tiveram alguns problemas com o sistema de saúde lá. Você, como espectador, é claro que vai ficar com a sensação de que tudo que você vê durante a gravidez que é um sinal. Mas porque você sabe que a criança vai nascer com síndrome de Down. Então você fica se perguntando em que momento que eles vão descobrir. Então é uma coisa um pouco subconsciente. A gente também tem que saber separar um pouco isso. Você já sabe o que vai acontecer, então tudo que acontece você pensa que é um sinal que eles não perceberam. Mas depois que ela nasce, realmente, aí ele realmente acha que tá vendo, mas não tem certeza, porque demorou mesmo pra eles perceberem que ela tinha a questão da síndrome de Down. Até porque, gente, criança quando nasce, ele até comenta, assim que nasce, bebezinho é tudo bem parecido, né? Eu sei que quem estiver assistindo aqui, a gente que é pai e mãe, vai falar, não, meu filho era diferente, eu reconhecia ele de qualquer forma. Tudo bem, eu não sou mãe, não posso dizer que é verdade, mas eu, por exemplo, como nunca fui mãe de ninguém, eu vejo bebezinho, é tudo parecido, entendeu? Tudo semelhante. Então, ela até os traços do rosto, porque a síndrome de Down é uma síndrome que ela não tem só características psicológicas, características emocionais, ela também tem características físicas mesmo, né? Eles são parecidos uns com os outros, como se fossem parentes, né? Além de, se você vê uma mescla, ele fala sobre isso, sobre as características da síndrome e as características do que parece com ele e do que parece com a esposa. Fica tudo misturadinho, né? Até quando eles começam a perceber. Então não é porque o neném nasceu que necessariamente você olha e você já sabe. Ele teve essa impressão, que ele falou que ficou com isso realmente na cabeça até a hora que bateram o martelo e viram que era mesmo. Na verdade, esse medo dele, né, já era uma coisa bem específica. Ele tinha medo de ter uma criança com esse tipo de problema, né? É assim. até interessante você E acabou acontecendo, né? Engraçado. Então basicamente é isso, gente. Sem querer dar spoiler, é basicamente isso. Porque assim, dá pra falar muita coisa sobre esse quadrinho, entendeu? Muita coisa. Acredite, vale a pena pegar pra ler. Vale tem muita coisa aqui que a gente nem tocou aqui no assunto. Tem muita coisa aqui dentro. Pra tentar não dar spoiler. Pra não tentar não dar spoiler. Que, a gente falou sobre linhas gerais, com pequenas coisas pontuais, assim, entendeu? Que é como eu falei, pelo menos eu quando eu explico um filme pra alguém, um seriado, um livro, eu acho que a primeira parte dele toda, mesmo com pequenas revelações, eu ainda não considero um spoiler, porque aquilo ali é só o básico da história. Tá te preparando o terreno, entendeu? Por exemplo, a gente falou sobre esse episódio que ele tem um flashback da infância dele. É pra te preparar sobre como funcionava a cabeça dele, sobre a visão que ele tinha da síndrome de Down, até o dia que ele descobriu que a filha dele tinha, entendeu? Isso aí. Então, assim, eu não considero isso um spoiler. Então, mas pra também não se alongar e a gente acabar dando spoiler sem querer, a gente vai parar de falar sobre a história daqui. O que a gente queria falar sobre outras coisas? Por exemplo, pra mim, a história é uma história muito boa, inclusive pra você que não está acostumado a ler quadrinhos, não é sua mídia favorita no mundo, entendeu? Não importa, leia, porque ele vale a pena. Então, assim, o roteiro em si é muito bom, a forma como ele fala é muito boa. A arte também, assim, não é que ela seja simples, assim, mas ela combina muito com a narrativa dele. Ele faz até em determinados momentos uma coisa ficar até uma coisa pesada ficar leve, de certa forma, né? Eu, por exemplo, sou um pouco chata com arte, porque como, insisto, não é a minha mídia favorita, quando a arte ela não me agrada, quando eu acho ela feia, vamos ser sinceros, eu realmente já perdi o tesão totalmente de ler o negócio. Porém, a dele não é um traço... Não é uma arte detalhista, mas também não é uma arte mal feita, entendeu? Exatamente. É um traço, uma característica dele de desenhar, eu achei entendeu? agradável. Isso é agradável. Eu achei muito agradável de você ver. Inclusive as cores também, cada capítulo tem uma cor diferente, te dá até um ar novo pra cada capítulo que você está entrando, entendeu? Exatamente. Uma cor diferente, eu achei bem legal isso também. Eu queria falar especificamente sobre o título. Por quê? Eu também tenho uma implicância pessoal com títulos na vida, de livros e séries e tudo na vida, porque eu acho assim, tem muita coisa que o título é muito genérico, é muito assim... Ou clickbait também, né? Também porque, por exemplo, pessoalmente, eu gosto muito dos livros do Sidney Sheldon, tá? Adoro.
porém eu não gosto dos títulos dos livros dele. A maioria é genérico demais, tanto que se você me falar só o nome de um livro dele, eu não vou lembrar qual é a história. Eu preciso ler o resumo. Preciso, não vou lembrar mesmo. Só se foi, por acaso, algum livro que eu gostei tanto que eu li 40 vezes. Porque eu leio várias vezes a mesma coisa quando eu gosto. Aí beleza. Entendeu? Ou livros, ou títulos que às vezes eu acho, como é que eu posso explicar? Não sei, eu tenho um problema com título de história e título de livro, que às vezes eu tenho umas certas implicâncias. Só que o dele é mais do que perfeito. É mais do que perfeito. Entendeu? Porque demonstra exatamente o sentimento dele. Não era você que eu esperava. Ou seja, não é necessariamente que seja... Tipo, não era você que eu queria, não é bem isso. Exatamente. Entende? É simplesmente foi diferente do que ele esperava e do que, sinceramente, todos esperam quando você fica grávida. No geral, você espera que tudo vai acontecer dentro do padrão de normalidade. Você não espera que nada saia diferente. Pode ser qualquer coisinha diferente, não importa. Não é o que você espera. E foi o que aconteceu com ele. Então eu achei assim, maravilhoso o título, maravilhoso. Inclusive também não era o que eu esperava quando eu fui ler, porque ele me convenceu bastante até eu realmente sentar pra ler. Você me convenceu por causa de Pílulas Azuis. Foi por causa de Pílulas Azuis. Porque ele já tinha me perturbado com Pílulas Azuis, eu li e gostei bastante. Que foi quando começou a minha sensação de que não era o que eu esperava do mundo dos quadrinhos. Foi quando eu descobri essa pegada desse mundo totalmente diferente. E gostei bastante. Aí se vocês gostarem, tipo, dá a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês já leram esse livro, vale muito a pena, eu falo livro, mas enfim, esse material vale muito a pena vocês pegarem pra ler, dá a opinião de vocês aqui embaixo se vocês já leram, se vocês ficarem com vontade de ler. Dá opinião aí se vocês não são muito também leitores de quadrinhos, não costumam ler muito. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para quem você acha que vai ficar interessado pelo conteúdo e principalmente para pessoas que não estão habituadas a ler quadrinhos. Como eu falei, esse quadrinho ele abrange um público para mim maior até do que as pessoas que já estão acostumadas a ler quadrinhos. Exatamente, isso aí. Então ativa o sininho de notificação também para quando tiver vídeo novo vocês ficarem sabendo. E se vocês gostaram também da presença dela, eu posso trazê-la para falar sobre outras obras também, da perspectiva de alguém que não lê muitos quadrinhos. Por enquanto, né? Porque toda hora me mostra. Daqui a pouco ela já vai virar leitura assídua já. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!